Boa noite a todos. Anton Kildero diz: quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Mateus. Pai Joaquim, qual o significado de abominação e desolação nesse texto? Grande pergunta, moço. Porque vocês só pensam em elementos materiais. Vocês só pensam em desolação e abominação material. Ou seja, em catástrofes. Vocês imaginam que haverão grandes catástrofes físicas, mas não vai ser isso. Como Cristo ensinou e você estava presente no dia que nós estudou, se o reino do céu é dentro de cada um, as catástrofes que marcarão aquele dia acontecerão dentro de cada um. Então, no momento que a moral espiritual do ser humano for cobrada através do apontamento da imoralidade que é a moral humana, ou seja, que em nome de Deus se acusa, se mata, se vilipendia. Neste momento, se você estiver em cima, ou seja, se você estiver na boca espiritual, não volte para pegar coisas. E se estiver embaixo, ou seja, no mundo material, saia correndo para cima. Direcione-se para o espiritual. Porque isso quer dizer o fim dos tempos. Vão haver demonstrações de que a moral humana é uma imoralidade para Deus. E essa imoralidade será muito bem-vinda, muito bem apontada de culpa por aqueles que têm moral. Aqueles que vocês chamam de extraterrestres, que são espíritos mais evoluídos. Eles, com a sua própria moral, mostrarão o quão imoral é a moral humana. Ficou claro, moço? Tinha alguma coisa aqui do Jean Calim. Boa noite, muita paz e luz para Joaquim. O senhor pode falar sobre intenção? Ela vem do coração, espírito, ou é criada pelo ego? Prova. Chave, né, moço? Toda intencionalidade é racional. O ego, nas formações mentais, age com bases intencionais, ou seja, age sempre com um objetivo predeterminado. Todo pensamento tem isso, a característica de partir de uma intenção, de falar a respeito de uma intenção. Então é prova. Por quê? Porque a base de todas as intenções humanas é o egoísmo. Não existe pensamento humano sem o egoísmo presente.
mesmo quando o pensamento fala em fazê-lo bem, o bom, né, etiapa, para os outros, há uma intencionalidade de fazê-lo bom para quem se quer bem, e não o bom generalizado. Então, fundamenta-se prioritariamente no eu, e o eu é por natureza egoísta. Então a intenção é sempre uma provação do espírito. Agora, essa intencionalidade é dada através de um raciocínio e de uma emoção ou sensação. Você tem um raciocínio que compreende uma intencionalidade e uma emoção que vibra de acordo com essa intenção. O espírito que, ligado ao ego, aceita essa emoção como real, como verdade, como dele, passa então a achar que está vibrando aquilo. Então, simbolicamente, ele imagina que está sentindo aquela emoção. Como eu já disse, no universo único, uno e itável, o espírito apenas espiriteia e acha que está vibrando de acordo com as emoções. Então, resumindo agora, intencionalidade é fruto do ego, é elemento do ego, faz parte da aprovação do espírito, quer seja em emoção, quer seja em razão, ou quer seja na ilusão do espírito de achar que está vibrando isso. Jacaline disse que ficou claro sim, Pai Joaquim. E o Anton, complementando a pergunta que ele havia feito, ele disse que a sua resposta, Pai Joaquim, leva a outra questão. Os extraterrestres vêm materialmente ou espiritualmente? Olha, essa pergunta de tanto me ser feita, a FIA pode responder. Claro que eles virão espiritualmente. Por quê? Porque são espíritos. Então virão em missão espiritual. Agora imagina o que você está se referindo, se eles virão de uma forma perceptível a vocês. Sim, serão percebidos pelo ego humano. Mas eles virão espiritualmente. O que o ego vai perceber não são eles, são formas às quais eles estão ligados. É diferente. Compreende? Você vai ver um extraterrestre, mas o que você vai ver é uma forma de extraterrestre, porque o espírito que está ligado àquela forma está livre dos conceitos humanos e dos conceitos do planeta dele. Vai ser um espírito de posse, não digo da sua consciência espiritual, mas aí para o quarto, terceiro nível. Ficou claro? Jacaline diz, outro tema que para mim cria confusão é a vontade. Ela está sempre ligada a um desejo? Porque foi dito, seja feita a vossa vontade ao ser humanizado? Foi dito, seja feita a vossa vontade com relação à vontade de Deus, não à vontade do ser humano. Pelo contrário, o que é dito é que Deus não se submete às vontades humanas. Sim, vontade é sinônimo de desejo para vocês. Para vocês, egos humanizados, vontade é sinônimo de desejo. Mas quando você fala, por exemplo, na vontade de Deus, você não está falando de um desejo,
Porque Deus não deseja. Deus não tem desejos, porque Ele não trabalha com hipóteses que podem dar certo ou errado. Deus não tem desejo, Ele só tem verdades, Ele só tem realidades. Então quando se fala que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, é que as verdades e as realidades de Deus aconteçam. Então neste aspecto se afasta a questão vontade como sinônimo de desejo. Mas para vocês humanos, vontade é sinônimo de desejo. Continuando a questão do Anton, né, extraterrestre, etc., é como o senhor se apresenta, então? Não é como eu me apresento, porque eu, na verdade, não me apresento com nenhuma forma própria minha. Eu já utilizo o ego que cria essa forma deste aqui, e vocês veem este aqui. Agora, os extraterrestres vão se apresentar com formas próprias, só deles, não através de incorporação. Tá certo? Só que essas formas serão meras criações dos seus egos. Essa é a diferença. Você vai olhar e ver o corpo de um extraterrestre, mas este corpo do extraterrestre só vai existir no seu ego, não fora. Todos vão ver? Sim, todos vão ver o mesmo corpo. Por quê? Porque é Deus que cria. Então Ele vai criar de uma forma universal em todos os egos. Então vai ter um corpo próprio. A única coisa que eu quero que você entenda é que este corpo próprio não pertence ao espírito, mas será a criação do seu ego. Armando diz: Deus cria o espírito puro. Deus cria também os egos como ferramenta karmática. Deus cria as ilusões das quais os espíritos buscarão se libertar interiormente. Ao espírito cabe escolher entre a ilusão ou Deus. Se escolher o amor individual, estará criando nova reencarnação, cujo herdeiro absoluto de todo karma é, única e exclusivamente, o ego. É por aí? Não. O herdeiro do karma é o espírito. O espírito, quando escolhe por um amor individualista, zela para si um karma, não uma nova encarnação. Zela um karma que poderá ser vivido nesta ou em outra encarnação. Agora, quem vai criar o karma, ou melhor, quem vai criar a ilusão karmática é o ego, mas o karma não é do ego. O ego vivencia o karma, mas o karma é do espírito, porque o ego só reflete aquilo que o espírito precisa. Então o espírito tem um karma, por ter banhado-se no amor individualista. E o espírito e Deus que um ego que seja de acordo com aquele karma. Boa noite, Bruno. A Iramaia pergunta: Kim, estas apresentações serão karmas para nós, mas uma coisa para a gente desapegar? Sim, se você se apegar, eu acredito que você está falando a respeito do extraterrestre. É isso, filho? Se você está falando a respeito do extraterrestre, sim, a forma percebida pelo ego será mais um elemento para você se desapegar. Se você se apegar àquele ser extraterrestre como aquela forma, você nada terá encontrado.
Armando comenta, Pai Joaquim, que ele havia entendido que o espírito não tem karma. Só o espírito tem karma. O ego nem existe. O ego é uma quiachão ilusória e o ego não faz, quem faz é Deus. Veja bem, Deus quiachena e o espírito escolhe entre o amor universal ou o amor individual. Neste momento que ele escolhe entre o amor e o outro, o espírito agiu. Teve uma ação fundamentada no seu livre-arbítrio, na escolha entre o bem e o mal. E aí ele então, como toda ação, zela para si uma reação. Essa reação será teatralizada via ego. Mas a teatralização é do ego. Mas a origem da teatralização, ou seja, o karma, é do espírito. O moço do fio aí, que perguntou sobre o karma. Aliás, deixa eu então falar uma coisa rapidinho sobre karma. Na verdade, nem existe karma. Nem existe karma. Porque veja, se o espírito tem a ilusão de estar amando individualmente, o karma é o resultado de uma ilusão. Então é uma ilusão. Acho que é nesse aspecto que você está se baseando, para que eu disse outro dia, que pode afirmar que não existe karma, que o karma não é do espírito. Se o karma não é do espírito, se você pensar que na realidade ele está sempre amando universalmente. Agora, o karma é uma ilusão, que é resultado da ilusão de achar que não está amando universalmente. Então, se o karma é uma ilusão, não existe karma. Ficou claro? A filha está perguntando se ele já está amando universalmente, para que então existe o karma? Para mostrar a ele que ele, apesar de estar amando universalmente, está iludido, achando que não está. Aí a filha diz, isso choveu no molhado. Sim, mas veja, falar de egos, falar de atividade do espírito é chover no molhado. Por quê? Porque toda a atividade que pode ser conhecida por vocês do espírito é ilusão. Então, se é ilusão, ela não existe. Então, vou dizer assim, ilusoriamente o espírito acha que amou individualmente. E por iludir-se com esse amor, ele cai na ilusão do karma. E no processo de ilusões, ele vai até se libertar de toda a ilusão. Dizer, não estou vivendo karma, não estou vivendo nada, eu estou lá em cima. Ele vai se despendendo. Agora, o karma é, por exemplo, muito importante. Como elemento da relação, como se fala, da ilusão, da dor e do prazer, que é uma ilusão. Então, ilusoriamente se cria a dor e o prazer. E aí, ilusoriamente, vem o espírito e diz, isso é karma. Aí ele precisa libertar-se da ilusão de estar sofrendo. Mas para isso precisa se libertar da ilusão da culpa. E aí vai de ilusão em ilusão, ele vai aos poucos se libertando disso. Nessa minha cabeça aqui meio que de minhoca, me parece assim, Deus criou o espírito já amando universalmente, mas não acreditou na sua própria criação, quis colocá-la à prova, é isso?
Exatamente isso que está na Bíblia. Então Deus não é tão onipotente assim. Completamente onipotente. Não entendi aonde não estaria a onipotência de Deus aí. No não acreditar no que Ele próprio criou, o Espírito amando universalmente. Não é o não acreditar. Ele cria um espírito, mas não cria o espírito robô. Ele cria o espírito e diz para o espírito: olha, você pode fazer tudo, menos isso. E aí depende do livre-arbítrio fazer isso ou não. Agora, ele cria e dá a opção para que o espírito não seja um robô. O ser humano é um robô, o espírito não. Mas ele dá o livre-arbítrio. E ele já sabe o que o espírito vai fazer. Ele é onisciente. Então ele deixa o espírito fazendo, porque ele não pode quebrar o que ele deu, o livre-arbítrio, o direito à escolha, e deixa o espírito ir fazendo e vai guiando o espírito para voltar àquela postura inicial. E aí ele vai guiando esse espírito através disso, através da vivência de ilusões e deixando ele, dizendo para ele: se é verdade é mentira, se é verdade é mentira. E aí ele vai se cansando das ilusões e um dia ele chega à realidade, retorna à realidade. Armando, pai, salve. Aproveitando a pergunta do Anton, quero lembrar de uma pergunta que já fiz, no sentido de saber para onde você vai. Ou seja, quando sai da nossa reunião. Mas eu não quis saber do Joaquim, do ego, né? Mas sim de você, espírito, que se vale do Joaquim agora. Gostaria de saber em que plano você espiriteia, uma vez que não consigo conceber que você se valha de formas. Portanto, em que plano consciencial você atua? Que bom. Me diga uma coisa. Em que plano consciencial você atua? Responda aí para mim. Em que plano você atua? Armando diz: aprendi com você que como encarnado só no 7º plano. E o que é como encarnado? É ligado a um ego. O espírito, por qualquer que seja a sua, vamos dizer assim, o seu grau de merecimento, ele não atua dentro do seu grau de merecimento, mas sim aonde o ego está. O ego ao qual ele está ligado está. Eu posso dizer para você que talvez eu já pudesse estar vivendo no 5º nível. Mas, por causa dessa missão, eu me ligo a este ego que vocês chamam de Joaquim. E a partir do momento que eu me ligo ao ego Joaquim, eu tenho que estar, ou melhor, eu estarei aonde o ego Joaquim estiver. Quando este ego se for dissolvido, eu serei livre para ir para outro lugar. Mas enquanto este ego existir, e enquanto houver a ligação ilusória entre eu, espírito e ele, eu estarei onde ele estiver. No livro do Espírito diz assim: o espírito está onde seu pensamento está. Aonde está o seu ego é que você está. Então sempre é isso. E por isso eu lhe respondi, quando você fez a primeira vez essa pergunta, lhe respondi exatamente assim. Por estar ligado ao ego Joaquim, eu estou onde o Joaquim está. Eu não posso deixar de ser Joaquim daqui a 1 hora e voltar a ser Joaquim daqui a 2. Enquanto a minha missão do lar, eu estarei Joaquim. E estarei onde o Joaquim estiver. Ficou claro? Armando complementa: mas você deixa esse ego Joaquim quando acaba a reunião? Não posso. Não posso deixar o ego Joaquim quando acaba a reunião. Por quê?
porque a reunião continua depois da reunião. Chabu, eu tenho que agir junto a Fia, junto a esse, junto a você, junto a uma série de outros espíritos que estão junto com nós. E uma série de outros espíritos que vocês chamam de desencarnados, que não me reconhecem como eu espírito, mas sim como eu Joaquim. Quantas vezes eu já disse para a Fia, quando acabou uma reunião, olha, eu preciso ir embora porque tem um grupo de espíritos me esperando. Espíritos que foram trazidos aqui e que estão vendo a cena que vocês veriam se tivesse aqui, estão esperando o Joaquim lá. Não eu, espírito, estou esperando o Joaquim. Ele vai com a cara de feminino? Como assim, filha? Eu não entendi. Joaquim não vai nessa área, Não, vai com a cara do Joaquim, porque agora eles estão vendo a cara do Joaquim aqui do lado. não a cara de feminino. Não a cara deste. Então, se eles estão cheios... o Joaquim é a missão. Então eu tenho que ser Joaquim o tempo inteiro que do lá missão. Quando acabar a missão, o ego Joaquim acaba. Se quando acaba o ego Joaquim, eu estou livre. Mas por enquanto eu tenho que estar sempre peja ao Joaquim. Armando diz, o que mais prende a roda da encarnação não é o karma, mas sim o aceitar nossos atos de encarnados como reais. É isso? O que mais pende a roda de encarnação não é só aceitar o ato como real, mas aceitar a intencionalidade zelada pelo ego como real. Foi o que eu respondi sobre intencionalidade. A intencionalidade é o fruto do egoísmo. São as posses, são as passões, são os desejos. É aceitar que você gosta de alguém, não é o ato de gostar, mas a intenção de gostar, que lhe pende a roda de encarnação. Um dia um moço do Portugal que vinha na nossa sala, disse para eu assim, Joaquim, você fala que isso tudo aqui é ilusão, mas veja como é bonito o pôr do sol, veja como são bonitas as folhas. Eu disse, exatamente por você achar bonitas as folhas, é que você está preso na roda de encarnação. Você quer ter, você aceita e quer ter a ilusão de estar vivo para curtir o prazer, que é uma intencionalidade de ganhar, zelada pelo ego. Então é isso que lhe pende a roda de encarnação. É a pijão às intenções egoístas guiadas pelo ego, não o ato. Armando ainda, entregar toda a responsabilidade dos meus atos a Deus tem pequeno valor frente à emancipação espiritual. É verdade isso? Sim, sim. Entregar a responsabilidade dos atos a Deus ainda é pouco. Por quê? Porque você ainda tem intenção. Deus fez isso para acontecer aquilo. Deus fez isso por causa daquilo. Olha toda a intencionalidade aí. E é essa intencionalidade que está lhe pendendo, e não o ato de agir. Jancalim. Construindo a felicidade é um tema. A Fia, Márcia, levanta a questão de que o karma pode ser interrompido. E o senhor concorda dizendo, se nos mantermos equânimes, não geramos karma. Isso vale para o karma de vidas passadas? Sim. Porque o que é o karma? Primeiro vamos deixar bem claro. Pode existir karmas com origem em vidas passadas. Em egos passados. Mas não existe karma de vidas passadas. Porque o karma é sempre da vida atual. O karma está sendo criado nesta vida. Ele pode ter origem em ações de egos anteriores, mas não é
karma daquele ego, é karma deste ego. E se a elevação espiritual se caracteriza pela equanimidade, ou seja, pela libertação do coração das emoções, quando você fala isso, o karma acaba. Agora, será que acabar um karma modifica a atos? Não. Libertar-se de um karma, ou seja, aprender a ser equânime frente a algumas emoções, não modifica o ato. Por quê? Porque o universo é interdependente. O ato que você vivencia, ele passa a ser presenciado, ele é sempre presenciado ou sabido por outras pessoas. Então o ato precisa existir para que os outros egos zelem o karma de quem precisa. Você só não terá o seu karma naquele momento, ou seja, você poderá não ser tentado por determinada emoção. Eu vou dar um exemplo. Um ato previsto para a sua vida, de você ser assaltado, de alguém entrar na sua casa, tirar tudo, de enfiar a mão no seu bolso e tirar todo o dinheiro. Se você conseguir a equanimidade com relação à paixão pelos elementos materiais, este ato continuará existindo. Porque o ego ladrão, o ego receptor, o ego polícia, o ego sua mulher, todos eles precisam. Agora você, por já ter alcançado a equanimidade, não vivenciará a emoção de estar sendo roubado. Ficará equânime. E ao ficar equânime, não tem karma. Porque a equanimidade é a apatia. E se a equanimidade é a apatia, ela não é uma ação. Então não zera uma reação. Então ficou claro? O karma pode ser extinto nessa situação. Ou seja, na emoção, na intenção. Não na ação. Por quê? Porque a programação de ação para você influencia na programação de ações de outros. Por isso você não pode viver uma situação diferente. Agora, a sua emoção será, a emoção criada pelo seu ego será diferente neste momento. Tem uma pergunta, Joaquim. Quando o ser humano fica apático em todas as situações, é um caminho para se desprender? Aliás, essa paleta Construindo a Felicidade foi feita na casa da Solona do Portão, né, Solona? Lá na outra casa ainda, na Curitiba. Sim, Solona, sim. Quando você alcança a apatia com relação às coisas do mundo, você libertou-se da ilusão. Agora, essa apatia não é racional, mas sentimental. Então você nem sabe que alcançou. Quando você racionalmente achar que se tornou apático, saiba que não se tornou. Isso é uma prova. Então sim, se você no coração, não na razão, conseguir a apatia, é a prova de que você venceu o mundo. De que as emoções mundanas não mais afetam o seu coração. Armando pergunta, você se prendeu a esse ego por amor a nós, não? Seja abençoado. Muito obrigado, meu irmão. Ninguém se prende a ego. Deus nos prende.
Segunda coisa, nenhum espírito escolhe missão. Espírito liberto da intencionalidade recebe a missão de Deus. E Carlos, todo espírito que se liga a um ego para cumprir uma determinada missão, o faz por amor universal. E agora, quando se faz por amor universal, de culpa, não se faz mais que obrigação. Então sim, foi por amor, não a vocês específico, não que eu não ame vocês, mas por amor à comunidade espiritual, amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Agora, não escolhi estar aqui, não escolhi o ego, nada disso. Anton, Firmino postou algo hoje na lista, onde sugere que as diversas entidades que se apresentaram através dele Firmino, nos últimos anos, Exu, Caboclo, Baiano, Pastor, Bispo e outros, né, seriam o mesmo Joaquim, o mesmo espírito, né, que se apresenta como Joaquim sob outras formas. O senhor poderia se estender sobre isto? É muito simples. Eu não preciso me entender. O espírito pode assumir qualquer forma que seja necessária para o bom andamento do seu trabalho. Alguns egos missionários são constituídos com essa característica, com a característica de que há diversas formas, nomes, rótulos, tendências de sotaque, sei lá, diversas posturas que participam de um trabalho. Sim, no meu caso é isso, a FIA já tinha me perguntado aqui, eu já tinha dito. De sempre um só espírito, de trabalhando sob diversas formas, de acordo com a necessidade. Thelma diz, quando não esboço nenhum comentário em uma situação escandalosa. Você deve ter perguntado alguma coisa, ela está aqui respondendo. Você fala isso com relação à apatia. Comentário é ato físico. Então comentário é pova. É coração. Quando o seu coração está apático às emoções que o ego cria, aí você alcançou. Agora, se você souber que o coração está apático, você ainda não sabe. Você ainda não pode não estar. O seu ego está lhe formando. Esteja com o coração apático a essa informação. Enquanto a FIA procura a pergunta deste ego investigativo aí, deixa eu só complementar uma coisa, moço. O moço do Will Carlos que me perguntou a respeito dessa questão de se postar como outros espíritos, como outras entidades. Na verdade não foi este que queveu, né? De Carlos, o ego foi comandado para quever. Isso faz parte de uma coisa muito importante, que eu vou falar agora um pouco rapidinho. Enquanto o moço do fio estava me perguntando onde eu estava, a FIA disse aqui, olha, Joaquim, ele quer saber onde você está. A que nível você pertence quando liberto deste ego? E eu disse para a FIA, eu não vou responder isso. É preciso deixar uma coisa bem clara. Não importa que espírito esteja usando o ego. É tudo sempre que é ação de Deus. Então é sempre Deus falando. Eu evitei de responder a essa pergunta do moço, me desculpe a sinceridade, para evitar endeusgamento. Para o espírito missionário, acreditar no endeusgamento que o ego quer é a perda total do tempo. A missão vai ser realizada, mas ele não vai, vamos dizer assim, aproveitar o seu trabalho. Então isso que foi
colocado por ele, que não foi por ele, foi exatamente mais um passo que nós vamos dar muito agora, para demitificar. Nosso trabalho sempre foi demitificar. Um dia o meu velho, que já está aqui do meu lado, disse assim, se Kardec zelou o Kadeshimo, o que você fala vai zelar o Joaquinimo ou o Feminimo? Eu disse não, nunca. Não pode. Por quê? Porque nada disso pertence a Joaquim, nada disso pertence a este aqui ou a FIA, ou ao espiritualismo ecumênico. Um dia, na cidade do Galaná, o moço disse para eu assim, olha Joaquim, estou devolvendo os seus esquitos, porque eu quero pedir desligamento deste grupo. Eu disse, olha moço, você não pode pedir desligamento e nem ligamento. Sabe por quê? Porque esse é um trabalho da espiritualidade para os espíritos. Ele não tem dono. O ego Joaquim é um mero transmissor e eu, espírito, sou o mero participante que, como eu já cansei de dizer, só toca o som que alguém produziu. Então, este foi mais um passo para isso, para nós parar de dizer Joaquim falou. Não, Joaquim não diz nada. Este é um trabalho do mundo espiritual para a espiritualidade. Ninguém está fora, nem ninguém está dentro. Ninguém guia. Tudo vem de Deus. Jean Carlin havia deixado uma pergunta lá em cima. Na visão monista, o passado e o futuro estão contidos no presente ou isso é ilusão? Passado e futuro não existe. Só existe o presente que se repete a cada microfração de tempo. Só isso. Não existe passado nem futuro. Agora, falar mais do que isso é impossível para vocês que contam tempo. Então a única coisa que eu posso lhe dizer, que na visão monita, ou seja, na visão onde o universo é uno, único e itável, não há nem passado nem futuro, só existe presente, que a cada momento se repete, sempre sendo um presente. Bruno, aqui você assina que é a mensagem do Ferrari, né? Tá dizendo assim, interessante que ele... Peraí, que minha tela tá subindo sem parar aqui. Interessante que ele, sendo um preto velho, não se inclui. Fiquei com a impressão de que a frase dita por alguém que se considera oriental. Estou falando isso porque o Joaquim mesmo diz que ele é porta-voz de um grupo de espíritos que formam o EEU. Então, às vezes, sinto nele um tom de voz ocidental, cristã, e outras vezes um tom oriental, hindu, budista. Moço, no início nós dizia assim, todas as nossas mensagens são oriundas da Academia Superior de Ciências Espirituais. Isso, Carlos, é uma pejunção falar em Academia Superior, mas é algo que foi necessário naquele tempo, porque naquele tempo precisava se impressionar para abrir ouvidos. O que eu posso lhe dizer, moço, é que os nossos ensinos, como o de todos os ensinos, os que são passados na Terra, fazem parte de um planejamento de evolução. É preciso ficar bem claro isso. Não se pode dizer que, por exemplo, o espírita é menos evoluído do que o evangélico. Ser evangélico e ser espírita fazem parte da evolução. São
elementos de acordo com necessidades de criação de ilusões, que não quer dizer que seja mais elevado ou menos elevado o espírito, porque como nós já disse, não se reconhece o espírito pelo grau de elevação do ego. Então o que eu posso lhe dizer é que qualquer ensinamento de qualquer religião, de qualquer doutrina, de qualquer seita, é administrado na ilusão por um grupo de egos em outras realidades, mas ainda egos, vivenciados por espíritos, e que por esses espíritos estarem vivenciando esses egos, eles estão no mundo deles, vivendo as provas deles. Essa administração, na verdade, é simplesmente fazer o que Deus manda. Não é criação de espíritos. E nesse grupo de espíritos, existem realmente alguns com, não vou dizer tendência, nem origem, mas alguns com missões que vocês reconhecem como oriental. Alguns com missões que vocês reconhecem como ocidental, como cristã, como espírita. Enfim, existem egos que são, vamos dizer, preparados para as criações de realidades vinculadas às criações de realidades que o determinados egos deste planeta aqui. Então sim, isso é realidade. Eu muitas vezes leio um texto que fala de um oriental, que vamos dizer que foi escrito na ilusão por um ego com missão oriental. E aí eu vou ler o texto dele, porque eu só faço uma coisa aqui, ler texto. As perguntas que vocês estão fazendo já estavam programadas. Teve um dia que eu fiquei aqui quase 10 minutos esperando uma pergunta. Então nós não só ler. E até um dia o moço do Iucalo disse assim: Joaquim, repete. Eu digo, não posso, já tirar a folha. Não dá para ler. Então eu só leio. E como esses egos têm essa formação por missão, muitas vezes eu leio o que eles falam. E aí parece que eu estou falando como se eu fosse ocidental ou oriental. Mas eu não sou nada. Eu sou eu. Ficou claro isso? Ainda sobre a pergunta do Bruno, né? Freitas responde. Eles devem estar num grupo aí hoje, né, Bruno? Com certeza, o Pai Joaquim é um mestre oriental, tal qual Ramatiz, Pai Benedito de Aruanda e Caboclo Atlante, e Babajiananda, Pai Tomé de Aruanda. Não sei o nome que ele usa na qualidade de um mestre hindu. Essa informação ainda não obtive. Se você puder comentar sobre isso, Joaquim. O mesmo comentário que foi feito lá na aula. São simplesmente nomes, mais nada que isso. Não, eu sou espírito, eu não sou nada. E eu não... Cada um desses que você fala aí é um ego, na verdade, né? Então eu não sou esses egos. Eu estou ligado ao ego Pai Joaquim de Aruanda. Numa escala mais humanizada, pode ser, Armando que está dizendo, numa escala mais humanizada, pode ser que a mim tenha sido colocada a música como trabalho, que como encarnado sai fazendo sem me perguntar se seria bom ou não, mas sim passando para frente uma mensagem que nem minha é. Não quero, em hipótese alguma, me igualar a você, mas creio haver um paralelo existente em todas as vidas. Certo isso?
Você fala um paralelo em todas as vidas. Não quer dizer que por neste ego você está trabalhando com música, que outros egos ouvem necessariamente este trabalho. Não, isso não. Segundo detalhe, moço. Objetivos da encarnação do Livro dos Espíritos. Primeiro, realizar suas provas através de expiações. Segundo, cumprir missões. Qual é a missão? Utilizar um corpo, que neste caso é um ego, de acordo com o seu mundo, para ir sob as ordens de Deus, realizar o que Ele manda. Então sim, todo mundo, todo ser humano que vive é um espírito cumprindo uma missão. Todo. Sabe, o assassino que mata é um espírito que tomou um corpo de acordo com essa densidade e aqui realizou o que Deus mandou. E isso é uma missão sublime. Então não é só o ato de fazer música, não é só o ato de ter incorporação, não é só o ato de ser professor que é missão, ou doutor que é missão. Todo ser humano é uma parte da obra zelal, da obra de Deus. E todo espírito ligado a um ego cumpre a sua parte na obra zelal. Esse é o primeiro grande detalhe. Então não existe de missão mais sublime ou menos sublime. Tudo é sempre missão. Ainda o Armando, o quanto devo respeitar meu ego? Que pergunta difícil. Você não deve ter nenhum respeito pelo seu ego se você chama respeito de acatamento. Sabe, o filho deve respeitar o pai, ou seja, deve acatar o que o pai fala. Não, este tipo de respeito você não deve ter nenhum pelo seu ego. Agora, se você chama respeito de valorização, você deve ter todo respeito pelo seu ego. Ou seja, deve valorizá-lo muito, porque ele é o instrumento da sua prova. Agora, valorizar o seu ego não é valorizar o que ele queria. É ter respeito ao ego como criador de realidades ilusórias, mas não o respeito pelas realidades ilusórias que ele cria. Não sei se eu me fiz entender, mas no fundo é isso. Ame o seu ego, porque ele é o seu amigo. Ele é o instrumento que lhe ajuda na evolução espiritual. Mas não ame o que o seu ego quia. Ficou claro? Às vezes é difícil, né? Porque as palavras têm duplo sentido. Por isso eu fiz questão de falar dos dois sentidos que eu conheço sobre a palavra respeito. Jean Carlin diz: se existe só o presente, quando se dá o resultado do merecimento? Nós humanizados temos a sensação que temos que estar no caminho há um longo tempo para termos merecimento de alcançar a elevação. Se não existe tempo, não existe longo caminho. Quando se dá o resultado da ação do presente? No presente. No presente, que é a única coisa que existe. Como eu lhe disse, é muito difícil explicar para vocês que conhecem passado, presente e futuro a ideia de que só existem presentes sobrepondo-se. Porque a partir disso que eu falei, vocês vão criar a ideia
de que quando um presente sobrepõe o outro, ele veio do futuro e o outro foi para o passado. Mas não é isso. Sempre há apenas presentes. Mais do que isso, é impossível picar ao ego humanizado, ao ego pejo, a questão de tempo. Agora, com relação a você falar aí que precisa de um longo tempo para ganhar, o Krishna diz que este trabalho da elevação espiritual pode ser executado no minuto anterior à morte. Então, até pelo tempo humano, você imagina que você pode alcançar a elevação espiritual. Aliás, deixa eu dizer uma coisa interessante. A elevação espiritual não gasta nenhum tempo. Porque num presente você não vai estar evoluído, no outro vai estar. Por mais que você ache que caminhou, ainda não evoluiu. Vocês, por se penderem a tempo, têm ideia de que vão evoluindo. Isso é impossível. Ou se evolui ou não se evolui. E quando se evolui, se evoluiu. Acabou. Foi de um segundo para o outro. No mesmo presente. Ficou caro isso? Que boa, a FIA disse não. Mas não dá para ficar mais caro que isso. Então fique com a palavra do Krishna, que ele fala para o Arjuna. Mesmo que esta yoga da libertação seja feita no último minuto de vida, valeu a vida inteira. Ainda naquela questão da missão, né, sobre música, etc., do Armando, ele havia comentado, também acho que não tem missão mais ou menos sublime. Sempre digo isso, tanto faz o que se faz. Bruno diz, algumas pessoas falam que a Índia está numa situação precária devido à passividade das pessoas que lá habitam e que acreditam que devem aceitar tudo como está, pois tudo é karma. Ou seja, a ideia de não buscar transformar as coisas por uma lavagem cerebral improdutiva. Comente, por favor. O que você quer que eu comento? Pela lógica humana, a Índia está, como é que ele fala ali, filha? Numa situação precária. Pela lógica humana. Por quê? Porque a lógica humana é fundamentada na busca da satisfação pessoal. E lá não há isso. Então sim, a situação na Índia é lastimável para o ser humano. Para o ser humano que quer ganhar, para o ser humano que quer estar sempre certo, para o ser humano que quer a fama, para o ser humano que quer o elogio. Agora, sob o ponto de vista espiritual, a Índia seria um foco de luz imenso. Porque lá há amor. Amor real, amor entre espíritos. Respeito a... Não digo toda, né? Porque hoje o ocidental já está ocidentalizando a Índia. Mas nos redutos dos gurus existe um amor verdadeiro entre todos. Que não se, como se fala, não se espelha em congachamento de níveis, né, de encarnação, como se chama lá, mas sim de alma, de espírito. Apesar das castes que existem na Índia, eles se congacham espiritualmente. Então, se eles estão se congachando espiritualmente, não há nenhum atraso na Índia. Agora, para o humano sim existe. Agora, só quero lembrar os humanos uma fase de Cristo que é muito esquecida. O primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Aqueles que não vivem situação lamentável vão entrar no fim da fila.
Agora quem é mais evoluído? A Índia, os povos africanos ou os Estados Unidos? Tem uma aqui do Armando que eu acho que eu não li. Parece que a emancipação é o resultado da somatória de vários momentos equânimes. Ou seja, acumula-se uma certa quantidade de pontos, por assim dizer. Mal acontece a equanimidade absoluta para alguém ainda encarnado, mas sim um crescente acúmulo de experiências na equanimidade. Você está cagicheto. Cage. Na verdade, não é difícil ter a equanimidade absoluta. É impossível. Por quê? Porque este não é um mundo de se resenelar, ou seja, de se mudar. É um mundo de se provar que quer se optar por Deus. É bem diferente. O que vai aqui é você mudar a intenção. Ou seja, ao invés de querer viver para a humanidade, viver para a espiritualidade. Agora, no próximo mundo, quando se mudar o planeta, aí sim, começará um processo de regeneração. Mas agora não. Jancalim, o Talmud, livro judaico, diz: tão grande é a paz que o nome de Deus é paz. Tão grande é a paz que todas as bênçãos podem ser encontradas nela. Isso é equanimidade? O que é paz? Vamos tentar entender isso porque é interessante. O que é paz? De paz é quando você alcança a boa convivência com o próximo. Isso é paz. Estar em paz é estar harmonizado com o mundo. Agora, a partir disso, os egos humanos criam a necessidade da mudança dos outros para que você viva em harmonia. Por exemplo, os ocidentais querem que os árabes se mudem para a cultura ocidental para que haja paz. Querem que eles deixem de adorar Allah, querem que eles mudem o seu modo de vestir, querem que eles não se ajoelhem para rezar. Ou seja, na verdade o que o ego quer não é paz, mas dominação do outro. Quando este livro hebraico fala que a paz é conseguida com Deus, ele mostra que estamos falando de outro tipo de paz. Um tipo onde a harmonia com o mundo não provém do mundo, mas de Deus. Quando eu estou com Deus, em Deus e por Deus, as coisas do mundo perdem o seu valor. E aí eu posso ter paz de verdade. Sabe, quando eu estou com Deus, em Deus e por Deus, um assassinato não me interfere. Por quê? Porque eu vou ver sempre Deus, o ato de amoroso de Deus. E aí eu consigo me harmonizar com a ação do matar e com o assassino. Agora, se eu quiser ter uma paz humana, eu não estarei bem, precisarei da vingança, precisarei que não haja assassinos. Então sim, essa é a apatia, porque você é
apático para as coisas do mundo, porque está com Deus. E aí você pode viver a verdadeira paz, a verdadeira harmonia com tudo, porque em tudo você enxerga a Deus. Armando, estar reencarnando por várias vidas e vivenciando vários egos é para mim o mesmo que não sair do lugar, ou seja, um longo presente, um momento sem variação, sem presente, sem passado. Moço, se você é parte do monismo, você está certo. Você está sempre vivendo a mesma coisa. Agora, se você pensa na ideia de evolução espiritual como conhecido pelos terrestres, ou seja, um processo onde você vai se evoluindo, você na verdade está caminhando para frente. Então, veja, a sua afirmação tem até alguma, como se fala, alguma realidade, mas depende do seu ponto de vista. Aliás, qualquer coisa que você quiser debater com alguém, lembre-se sempre que depende do seu ponto de vista. Para você sempre uma coisa vai ser uma coisa, mas para o outro uma coisa será outra coisa. Bruno faz uma pergunta aqui interessante, Joaquim, que eu já fiz a você. O espírito do ego, Joaquim, é o mesmo do ego, Firmino? Eu já fiz essa pergunta para você, como se o ego Joaquim fosse uma outra consciência de Firmino. Não. São dois espíritos, dois egos, que agem dentro de um processo que vocês chamam mediunidade. Só isso. Reinaldo fala assim, Joaquim, fale mais do conceito da equanimidade. Tchau, vô Lufino, você estava achando de passagem, ficou, que bom. Ô Lufino, equanimidade é, como se fala, por definição, a manutenção de uma única emoção constante. Isso é equanimidade. Quando há uma única emoção, não importa qual emoção o ego está guiando, quando há um único sentimento no coração para qualquer situação da vida, você alcançou a equanimidade. Sabe, Olufino, quando a responsabilidade do trabalho e a felicidade de abraçar um filho não tiver diferença para você, isso é equanimidade. Quando o sofrimento de uma doença ou de uma ação que você chama negativa não tiver diferença para você dos momentos chamados prazerosos, isso é equanimidade. Então, equanimidade, por definição, é isso. É quando não há alteração no coração, de acordo com as emoções que o ego guia. Dalba e Vanessa, elas estão dizendo, Joaquim, que viram o filme da profecia celestina. As profecias são verdadeiras. Eu não sei se elas estão perguntando ou estão afirmando aqui. Babi, um grande beijo para você também. Salve, mestre. E enche assim. Aliás, se você acompanhar o desenvolvimento do nosso trabalho, ele está todo peso nessas profecias. Nós percorremos o caminho taxado por essas profecias. Não que nós seja a realização dessas profecias, mas este é o caminho, em essência, não em atos.
Aliás, a respeito dessa questão de caminhada do nosso destino, eu poderia afirmar que nós tem 3 fases bem distintas. A primeira fase onde nós começamos a combater alguns paradigmas e deixamos formar outros. Uma segunda fase, que foi a parte do estudo do ensinamento dos mestres, onde nós combatemos os paradigmas formados na primeira fase. E a terceira, que é a atual que nós está desenvolvendo aqui, que é o monimo, onde nós combatemos os paradigmas da segunda e da primeira, sem criar novos paradigmas. Simplesmente dizendo, não importa que verdade o seu ego que ela é uma ilusão. As meninas disseram que elas estavam perguntando, né? E Bruno pergunta qual a próxima fase. Depois do monimo, nenhuma. Não existe. A nossa parte do trabalho já está acabando e já estava para acabar há muito tempo. Você mesmo já ouviu eu dizer que eu não falaria mais. Mas aí me colocaram também para... Colocaram eu aqui, né? Para fazer a parte do monimo, então estou aqui. Armando diz, quando uma indignação se me apresenta e eu esperneio, mostro-me em parte indignado. Mas o curioso, e até engraçado, que no fundo não levo a sério a minha indignação, mas receio meu autocomentário, uma vez que ele mostra que não cheguei a lugar algum. O que é isso? A Fia respondeu para você, ego conversando com ego. Moço, deixa eu só deixar bem claro. Não se preocupe com o que lhe vem à mente. Porque tudo que lhe vem à mente é ilusão. Como é que é, Fia? Fala aqui. Uma bolinha de ping-pong se debatendo numa caixa de espelho. Exatamente. Não se pote com a razão. Não, o que quer que a razão que diga, isso é só uma ilusão. O que vale é o seu coração. Mas o seu coração não vem a razão. Quando você me diz que você esperneia, mas lá no fundo você sabe que já veio a razão. Então não importa, o que você veio a razão é ilusão. E o que não veio a razão não existe para você. Você não tem conhecimento. O problema todo é que vocês ainda querem agir, fazer, ser, estar. E para o ego humano é impossível detectar alguma coisa que seja ação, estar ou ser do espírito. Então não importa, eu acho que eu estou melhorando. Não é você que acha, é o ego. Eu em determinados momentos eu sei que eu estou equânime. Não sabe, o ego que diz. Não dá, não tem condição de você saber nada nessa vida. Você é espírito. Agora, tudo que você, ser humano, sabe, é questão do ego. Armando também definiu bem aqui. A gente quer pegar a mágica da vida de calça curta. Não é bem isso. Na verdade, o que vocês querem é controlar a vida. Eu já falei sobre isso aqui nessas conversas bonitas. O ego tem como objetivo propor a você o controle sobre a vida.
sabe? Mostra a capacidade de realizar, mostra a capacidade de conhecer, com o objetivo de lhe fazer cair na ilusão de que você está dominando a vida. Nem que seja para elevação espiritual. Mas isso faz parte do egoísmo, isso faz parte da prova. Armando diz, essa necessidade de controle da vida é porque o deixar rolar a vida é o fim da encarnação? Não, porque é a prova do egoísmo. Tudo que o ego cria tem como objetivo criar uma prova. E a ilusão do domínio da vida é fruto do egoísmo. Você quer dominar a vida, o ego quer dominar a vida para poder tirar o maior proveito possível da vida. Ou seja, é uma ação egoísta. Jancalim diz, tudo que é dual foi por nós dividido. O que pode nos auxiliar a não dividir e mudar o foco para o monismo neste mundo material? Deus. A única coisa que é absoluta. Focar em Deus. Ou seja, ao invés de ver limpo e sujo, ver Deus. Ao invés de ver bonito e feio, ver Deus. Agora, você só vai fazer isso se Deus fizer isso. Ou seja, só virá o seu consciente se Deus fizer isso. Viver a vida no sentido espiritual não é mudar o foco do ego, mas aprender a conviver com o ego dual de uma forma equânime. Ah, eu estou vendo SUS, tá bom, eu estou vendo SUS. Agora não, é sim, é uma sujeira, preciso ir lá, preciso limpar, preciso arrumar, preciso fazer, acreditar, vibrar nesta vibração, neste compasso, aí é que ele leva. Não há mudança de foco porque não há realização. O que precisa é aprender a viver com o ego, do jeito que o ego está focado, sem fazer o coração vibrar junto com o ego. Armando diz, não seria também por medo de viver a vida como ela se apresentar? Você está querendo entender o ego, não vai conseguir. Você está querendo dar razões ao ego, não vai conseguir. Porque é o ego falando com você. Não. O comando que Deus cria para a formação das ideias de comando da vida, de controle da vida, são fundamentadas no egoísmo. Mais nada que isso. E isso eu posso dizer porque o egoísmo é a mãe de todos os males, segundo o Espírito da Verdade. Então, qualquer outra coisa que você quiser falar, será uma expressão do mesmo egoísmo. Então será sempre egoísmo. Na verdade, se você se prender ao dualismo, o que está acontecendo é uma luta entre o egoísmo e o universalismo. Mas essa luta é ilusória, porque há a ilusão do egoísmo e não o egoísmo. Então não adianta você criar razões. Razões, seu ego vai criar milhares. A cada uma delas você tem que dizer, não sei se é isso. Não adianta querer definições. Para este mundo não há definições, não há exatidão. Para este mundo, para aquele que quer aproveitar a elevação espiritual, só existe uma coisa: a incerteza sobre qualquer coisa. Porque qualquer certeza está presa a um egoísmo. Vai servir para o ego que há formações mentais buscando ganhar. Jancalim, o senhor me falou que nem tudo que vem pelo ego é do ego. Em que situação isso acontece?
Não, eu não disse isso. Tudo que vem pelo ego é do ego. O que eu disse é que nem tudo que vem pelo ego é mentira ou errado. Veja, muitas vezes Deus repassa verdades pelo ego para ver se você se apega àquilo como verdade. Não importa o que o ego fale, você precisa se libertar do apego ao que o ego fala. Não dá para você julgar o ego. Agora, tudo que vem pelo ego é do ego. Joaquim, Giancarlin confirma, é verdade, eu me confundi. Armando diz: os mantras ou condicionamentos de que o que vejo é Deus, de pouco ajuda, se não vier do coração, não é mesmo? Aliás, só teremos compreensão ou mesmo emancipação se Deus assim o permitir, não é mesmo? De uma forma racional, sim. E se não é Deus permitir, se Deus fizer. Deus não permite nada no universo. Deus faz. Ele é o onipotente. Agora, se Deus faz pela razão, não é uma emancipação, mas uma aprovação. Porque tudo que lhe vem pela razão é uma aprovação. Então a ideia de estar emancipado é uma prova. Já falei isso aqui. Existem espíritos que se ligaram a egos. E existem até hoje que estão ligados a egos, considerados personalidades santas, que estão na prova da fama. Para ver se esse espírito vibra na sensação de: olha como eu tenho seguidores, olha quantos livros eu faço, olha quantas pessoas me lêem. Ele se acha evoluído, mas não é. Armando, então, nos chegam verdades absolutas pelo ego também? Lhe chegam verdades absolutas relativadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que lhes chegam ideias de verdades absolutas. Porque a verdade absoluta não tem forma, não tem símbolos, não tem intenções. E isso sempre existe pelo ego. Então o que eu posso lhe dizer é que lhes chegam verdades absolutas transformadas de tal forma que o seu ego tenha a capacidade de criar uma determinada consciência. Deus pega leve conosco, é isso? Não, na verdade ele cria prova, sempre. Então mesmo quando ele passa uma verdade absoluta relativada, ele não está fazendo bem para vocês. Não está: olha filho, olha como eu amo você. Não, ele está criando uma prova. E agora, você vai acreditar nisso? Quando sabe que não deve acreditar em nada? Aira Maia diz... Não, Giancarlin, desculpe. Giancarlin, por favor, dê uma mensagem, embora já tenha dado todas. Moço, se eu pudesse dar uma mensagem a vocês, essa mensagem seria no sentido de vocês se conscientizarem de uma verdade muito velha, mas muito esquecida. A felicidade não é deste mundo.
Este é o ensinamento de Cristo, que foi completamente quixido. É preciso que você se conscientize, vocês se conscientizem desta verdade. Mas esta verdade não quer dizer que este mundo seja um mundo de sofrimento. Não é isso que Cristo quis dizer. O que ele quis dizer é que a felicidade não pertence aos elementos materiais. A felicidade não é o que você sente durante a vida carnal. Eu gosto muito de ver discussões sobre a sublime felicidade que sentem um pai e uma mãe quando nasce um filho. Mas, quando esse espírito ultrapassa a maternidade ou a paternidade, ele verifica que aquilo, apesar de ter sido considerado tão sublime pelo ego, nunca foi a real, a verdadeira felicidade. Esta seria uma mensagem muito importante, porque o que o ego faz para que você aceite o egoísmo é justamente isso, a proposição do ser feliz. Ele que as intenções, como nós conversamos hoje, ele que as ilusões, ele que é o controle sobre a vida, como nós também conversamos hoje, justamente e lhe diz, aceite isso, que você vai ser feliz. Sabe, ele lhe diz, olha, o dia que você fizer o que você acha certo, e que o mundo for o que você acha certo, você será feliz. Lê de engano. O espírito que já é feliz de verdade abandona essa consciência da felicidade para viver a ilusão daquilo que o ego chama de felicidade. Mais do que uma mensagem, moço, este é um alerta para vocês espíritos. Não se deixem levar por este conto da carrocinha que o ego guia. Olha, se você se libertar de tal pessoa, você vai ser feliz. Ilusão. Tal pessoa vai embora, vem outra, e você tem os mesmos problemas com a outra. Eu costumo dizer que só muda o endereço. É tudo igual. Por quê? Porque o problema é o seu karma. E não importa com quem você contagione, você vai viver o seu karma. Então, se você quer racionalmente uma ajuda na elevação espiritual, entenda que tudo que o seu ego guia é uma armadilha, lhe propondo, lhe dizendo que se você cair na dele, você será feliz. Agora entenda
que por acreditar nisso, você integra a verdadeira felicidade, você ausenta-se da verdadeira felicidade, perde a consciência da verdadeira felicidade. Acho que essa seria uma mensagem importante sobre um assunto que nós não tocou ainda nessas conversas monistas. A consciência de que o dualismo existe como a armadilha para que você sinta-se movido a acreditar nele pela busca da felicidade. Armando fez um comentário. Joaquim, somos amparados, mas devemos andar por nossas próprias pernas, entre parênteses, em sentimentos. Ser amparado é também uma ilusão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos supor que eu seja um amparador seu, né? Seja um amigo espiritual que lhe auxilie. Isso para você é uma atitude sublime. Para mim é prova. Na verdade, moço, só tem um que lhe ampara: Deus. E lhe ampara, muitas vezes lhe dando desamparo. Sabe, se você nunca soltar a bicicleta da criança depois que você tirar a rodinha, ela nunca vai andar sozinha. Então muitas vezes Deus solta a bicicleta sabendo que você vai cair, mas sabendo que só os tombos vão lhe ajudar. Agora, os amparadores que imaginam que estão lhe amparando, estão vivendo suas provas. E os amparadores dos amparadores também. E assim sucessivamente. É isso que se chama interdependência. Tudo no universo, todos os espíritos no universo, executam um papel na chamada divina comédia humana, onde o papel de cada um é simplesmente uma criação karmática para a sua elevação espiritual. E Armando complementa: o amparador que me referi foi Deus. Deus sacaneou o humanizado, colocando-o num corpo maravilhoso, em meio às coisas maravilhosas, de difícil compreensão e explicação. É extremamente convincente a mágica apresentada. Agora você acaba de responder uma pergunta que fiquei por fazer. Você diz ao espírito e não ao ego, não é? Sim, eu já falo ao espírito, sempre, nunca ao ego. Falo ao espírito através do ego. Só tem uma coisa, viu? Como é que ele falou aí? Deus sacaneou e botou coisas maravilhosas. Sim, claro que ele botou. Não coisas maravilhosas. Botou coisas e ele disse que são maravilhosas. Olha a diferença. Um amanhecer, um nascer ou um pôr do sol, um campo cheio de folhas, não é maravilhoso. Um nascer e um pôr do sol são um nascer e um pôr do sol, que são às quais são atribuídos o valor de maravilhoso. Mas este valor de maravilhoso não é uma realidade, mas sim a sua prova. Então Deus não chacaeia colocando maravilhoso. Deus chacaeia colocando coisas e dizendo que elas são maravilhosas. É bem diferente. E não chacaneia, né? Propõe prova. Armando, digo que é maravilhoso porque nunca criaremos algo parecido. Carlos Roberto. Melhor dizendo, sua imaginação, entre aspas, aprendeu. Diz que é maravilhoso, mas quando apercebe-se que você é que é o maravilhoso, em conjunto, é claro.
Eliane de Curitiba, com toda certeza, querido pai Joaquim, Deus o abençoe e obrigada por toda essa confusão e dúvidas. Armando, Joaquim, por favor, repita mais uma vez. Deus fez o maravilhoso e nos colocou nele para a nossa aprovação, é isso? Não. Deus fez as coisas e disse que as coisas são maravilhosas. É o que o moço acabou de lhe colocar. O moço disse para você, deu a ideia de ser maravilhoso. E deu a ideia para você. Por exemplo, a Fia tem uma palenta que se você levar ela para um lugar maravilhoso, onde existe muita calma, muito passarinho, muito verde, ela não vai gostar. Porque o maravilhoso para ela é a agitação, é um monte de cal. Eu não sei falar isso. Sopo, que a Fia falou que ela gosta. Então veja, o maravilhoso depende do ponto de vista. Foi o que eu lhe disse antes. Sempre que você se pronunciar sobre alguma coisa, saiba que isso é o seu ponto de vista, não a realidade. Então Deus não fez o maravilhoso. Deus fez as coisas e deu para alguns a ideia de que é maravilhoso, para outros a ideia de que não é. Para quê? Para ver se você respeita o direito dos outros, ao invés de criticá-los, acusá-los, dizer que eles estão errados. Por isso ele não fez o maravilhoso, ele fez a prova. E o que é a prova? Você assar maravilhoso e o outro não assar maravilhoso. Só isso. Armando comenta, a prova é deparar-se com conceitos diferentes e respeitar a todos. Amar. Mais do que respeitar o outro, amar o outro, mesmo ele pensando diferente de você. E o amar o outro, ele pensando diferente de você, é você amar o que ele ama. Então, quando você estiver com alguém que o maravilhoso não é o seu maravilhoso, ame o maravilhoso dele. Não digo caçar maravilhoso, mas amar o maravilhoso dele. E não dizer, ele acha que essa droga é maravilhosa. Mas como humanizados, não temos acesso ao verdadeiro amar. Como se postar, então? Quem fez a pergunta? Eu já respondi essa pergunta de, vamos dizer, milhares de vezes. Como amar? Você não pode. Então, como amar se você não pode amar? Não se deixando influenciar pelo seu maravilhoso ou pela sua droga. Você não sabe amar, mas você sabe o que é vibrar no maravilhoso e o que é criticar na droga. Não aceite nem o êxtase do maravilhoso, nem a depressão da droga. Aí você está lá amando, sem saber que está amando. Amar não é uma realização. Amar é uma realização de construção do amor. Amar é não vibrar no êxtase do prazer ou na depressão da dor. Isso é amar.